Capítulo 6.11 Charles Schwab, conversando com Chuck, o corretor do povo. Você já viu os anúncios? Um homem bonito de cabelos grisalhos olha diretamente para você através da câmera e o encoraja a ser dono do seu amanhã. Ou talvez você se lembre daqueles anúncios em que as pessoas, na forma de desenho animado, tiram dúvidas sobre seus investimentos, e um balão aparece aconselhando-as a falar com o Chuck. Esse é o estilo de engajamento e abertura pessoal que manteve Charles Schwab no auge da indústria de corretagem promocional nos últimos 40 anos. Ajudando-o a construir um império financeiro com 2,38 trilhões de dólares em ativos de clientes sob gestão, 9,3 milhões de contas de corretagem, 1,4 milhões de empresas participantes do plano de aposentadoria, 956 mil contas bancárias e uma rede que atende 7 mil consultores de investimentos credenciados. Antes de Chuck Schwab surgir, se alguém quisesse comprar ações, era preciso passar por um cartel de corretores tradicionais ou firmas de corretagem que cobravam taxas exorbitantes por cada transação efetuada. Em 1975, porém, quando a Comissão de Valores Mobiliários obrigou a indústria a promover a desregulamentação, Schwab criou uma das primeiras corretoras promocionais, sendo pioneiro em uma nova maneira de fazer negócios que abalou as estruturas de Wall Street. Ele liderou uma revolução entre os investidores, por meio da qual, de repente, os indivíduos poderiam participar plenamente dos mercados sem intermediários dispendiosos. Enquanto as corretoras restritas a certos círculos, como a Merrill Lynch, aumentavam suas comissões de negociação, Charles Schwab reduziu, ou até eliminou, suas taxas, oferecendo uma variedade de serviços sem superfluidades, que colocaram os interesses dos clientes em primeiro lugar e estabeleceram o modelo para uma nova indústria. Mais tarde, ele liderou a investida no comércio eletrônico, e até hoje continua a ser pioneiro em inovações que instruem e capacitam os investidores a tomar as próprias decisões. Aos 76 anos, Chuck Schwab exibe uma humildade e uma integridade gigantescas. As pessoas parecem confiar em nós, me disse ele. Tentamos tratar a todos com esse sentido de sermos merecedores de confiança e de que precisamos cuidar dos ativos das pessoas de forma muito cautelosa. É possível que a modéstia e a tranquilidade de Chuck resultem de uma vida em que ele teve de superar uma série de desafios, começando com a luta contra a dislexia, dificuldade de aprendizagem que ele compartilha com um número surpreendente de líderes empresariais extremamente bem-sucedidos, de Richard Branson, do Virgin Group, a John Chambers, da Cisco Systems. Apesar das dificuldades de leitura, Chuck se formou na Universidade de Stanford e obteve um MBA na Stanford Business School. Iniciou sua carreira em finanças em 1963. Publicando um boletim informativo sobre investimentos. Chuck assumiu seu status de intruso em Wall Street e fincou bandeira em sua Califórnia natal, estabelecendo sua empresa de corretagem em São Francisco, em 1973. Desde então, a Charles Schwab Corporation tem atravessado os conturbados mercados em alta e baixa das últimas 4 décadas, recuperando-se das crises de 1987, 2001 e 2008, que aniquilaram as firmas menores, e assumindo as inúmeras empresas imitadoras que foram perdendo suas participações de mercado, sempre encontrando maneiras de inovar e crescer em todos os ambientes. Embora tenha abdicado do cargo de diretor executivo em 2008, Chuck permanece ativo na empresa como presidente e maior acionista individual. De acordo com a Forbes, Chuck Schwab tem uma fortuna pessoal de 6,4 bilhões de dólares. Com sua esposa e sua filha, Carrie Schwab Pomerantes, ele se mantém incrivelmente envolvido nas fundações particulares da família, que apoiam organizações empresariais em trabalhos com educação, prevenção da pobreza, serviços humanos e saúde. Ele também preside o Museu de Arte Moderna de São Francisco. Chuck Schwab e eu temos horários malucos, mas finalmente conseguimos nos encontrar em seu prédio de escritórios, em São Francisco,
exatamente quando este livro estava prestes a ser lançado. Aqui estão alguns trechos da conversa. Tr. Todos conhecem o nome Charles Schwab. Todos conhecem a instituição, mas a maioria das pessoas não conhece, realmente, a sua história pessoal. Será que você gostaria de compartilhar algumas das coisas mais importantes? É verdade que você começou a se interessar por investimentos aos 13 anos de idade? CS. É isso mesmo. Eu tinha 13 anos. Foi logo depois da Segunda Guerra Mundial. E o mundo não era muito rico. Meu pai era advogado em uma pequena cidade no Vale do Sacramento, Califórnia. E certamente a nossa família não tinha muitos recursos. Eu achava que minha vida iria melhorar se eu tivesse mais dinheiro. Por isso precisava descobrir como ganhar dinheiro. Falei com meu pai sobre isso. E ele me encorajou a ler biografias de pessoas famosas dos Estados Unidos. E todas elas pareciam mexer com investimentos. Aí eu disse, cara, isso tem a ver comigo. Então, quando eu tinha 13 anos, abri uma granja. Eu criava galinhas e tudo mais. Depois disso, me dediquei a um monte de outros pequenos tipos de empreendimentos. De modo que eu conhecia muito sobre negócios. E comecei a pensar em como os negócios funcionam e operam. Tr. Qual era a sua visão inicial? E quais foram seus primeiros passos concretos? Fale sobre as coisas mais significativas, para que as pessoas possam compreender a sua jornada. CS. Bem, eu tive muita sorte logo no início. Comecei como analista financeiro. E tive alguns altos e baixos ao longo do percurso. Eu estava com mais ou menos 35 anos. E já tinha muita experiência acumulada antes de abrir a empresa, em 1973. Como resultado, conheci algumas das deficiências do ramo financeiro, incluindo o motivo pelo qual eles não tratavam as pessoas suficientemente bem. Era porque, na verdade, eles estavam focados em ganhar dinheiro para eles, e não em dar um tratamento justo e igualitário ao investidor. Eles sempre pensavam primeiro na instituição deles e em ganhar dinheiro. Eu disse, deve haver uma maneira diferente. Tr. Qual foi a vantagem competitiva de Charles Schwab ao longo dos anos? Quer dizer, se olharmos para o tamanho do mercado de investimentos norte-americano, ele deve estar estimado em cerca de 32 trilhões de dólares. E vocês devem representar uma parte considerável disso. CS. Nós detemos, provavelmente, de 5% a 10% do mercado varejista, algo em torno disso. Quando entrei no negócio, minha intenção era olhar para cada produto e para cada serviço que oferecemos aos clientes através dos olhos dos clientes. Nós decidimos lançar um produto que era um fundo mútuo sem encargos. Fizemos isso de maneira grandiosa. As pessoas comprariam fundos sem encargos por nosso intermédio, e isso de forma gratuita. Anos atrás, as pessoas me perguntavam, mas como você vai ganhar dinheiro com isso? E aí nós descobrimos uma maneira de ganhar algum dinheiro. Entramos em contato com as empresas de fundos mútuos e as convencemos a nos pagar uma pequena comissão, extraída de suas taxas administrativas. Os nossos clientes se beneficiariam disso. E tudo floresceu. Com isso, o sujeito tinha uma grande vantagem, comprando uma infinidade de fundos mútuos sem encargos e sem taxa alguma. Nós procedemos ao mesmo tipo de análise em todas as outras coisas que fizemos. Sempre procurávamos ver primeiro através dos olhos dos clientes. Mas Wall Street fazia exatamente o contrário. Eles tomavam sempre a mesma decisão. Antes de mais nada, quanto dinheiro nós podemos ganhar? Vamos lá. Vamos vender, pessoal. Era assim que eles tomavam as decisões. Éramos totalmente opostos. Tr. Isso mudou, ou ainda é a mesma coisa? CS. Ainda é a mesma coisa. E é por isso que é um mercado muito interessante para nós. Sabe, acho que nós temos uma espécie de destino infinito de continuar tratando o cliente como rei, e nos certificar de que faremos tudo o que estiver no interesse dele primeiro. Sim. Vamos ganhar um pouco de dinheiro. E ganhamos mesmo. É claro, somos uma organização com fins lucrativos. Mas primeiro pensamos no cliente. Tr. Quais seriam os 2 ou 3 mitos sobre os quais você tenta alertá-los?
de modo que eles não se sintam vítimas de uma armadilha quando pensarem em investir. CS. Bem, é muito fácil. Eu já vi esse filme em Wall Street várias vezes. Você observa os abusos que acontecem. Algum corretor muito elegante vem e diz: "Senhora, gostaria de ganhar algum dinheiro?" Evidentemente, todos nós respondemos: "Sim." E aí você se deixa envolver pela conversa. Esses caras têm os melhores dispositivos que você já viu na vida. Eles vão ser uma nova Apple. E todos nós, naturalmente, meio que ouvimos a história e dizemos: "Está bem, vou colocar algum dinheiro nisso." Só que a probabilidade de isso funcionar é de cerca de 1 em 10 mil. Ou seja, é como se eu perguntasse: "Por que você não aposta logo em cavalos? Ou compra um bilhete de loteria?" Isso vai satisfazer sua vocação especulativa. Coloque o dinheiro real que você tem em um fundo de índice, onde você sabe que o resultado vai ser altamente previsível, e os retornos serão realmente muito bons. TR. Muitas pessoas sofrerão as consequências por desconhecerem as coisas e não fazerem perguntas. E você é um dos primeiros a dizer: "Pergunte." CS. Isso. TR. Mas poucas pessoas sabem quais são as perguntas que devem ser feitas. Você sabe como funciona. Elas olham um fundo mútuo, e olham o seu retorno, e acham que aquele é o retorno que vão receber. Como você e eu sabemos, isso não é verdade. CS. Não é verdade. Nunca é. Nada do passado está garantido no futuro. Mas existem razões para divulgarmos um informativo, um artigo técnico sobre os fundos de índice. Neles, nós explicamos por que as ações são o melhor lugar, de fato, para ter investimentos de longo prazo. E a razão é que as empresas estão no negócio para crescer. Em todas as diretorias de que já participei, e já estive em 6 ou 7 conselhos consultivos diferentes da Fortune 500 as conversas na reunião do conselho giram em torno do crescimento. Como nós podemos fazer essa empresa crescer? Se ela não crescer, a gerência é despedida. Arrume uma nova equipe de gestão. Ora, aquele prédio ali é um belo edifício. Mas volte daqui a 100 anos. Ele ainda estará do mesmo tamanho. Ou terá sido derrubado. Mas não terá crescido. Apenas as empresas crescem. E é por isso que optar por ações é uma coisa fantástica. Naturalmente, no nosso caso, nós tentamos incentivar as pessoas a optar por fundos de índice, para que elas recebam uma ampla combinação de indústrias, ações, e assim por diante. E aí elas têm TR. Os custos mais baixos. CS. Os custos mais baixos e um alto grau de certeza de que terão um desempenho tão bom quanto o do índice. Se observarmos quaisquer indústrias nos últimos 100 anos, elas tiveram um desempenho extraordinariamente bom ao longo do tempo, trazendo grandes retornos aos clientes. TR. Tanto Jack Bogle, do Vanguard, quanto Davi Swensen, de Ali, dizem que a gestão passiva é o caminho a ser adotado. Porque 96% de todos os fundos mútuos não acompanham o índice ao longo de um período de 10 anos. Mas, no caso do investidor médio, como você encara essa questão? Gestão passiva versus ativa. CS. Bem, eu sou um investidor misto. Eu invisto em um monte de ações individuais. Mas eu tenho tempo. Eu tenho conhecimento. Eu tenho formação. No entanto, 98% das pessoas não se concentram nisso. Elas têm outras coisas na vida para fazer em vez de se preocupar com investimentos como eu fiz. Ou como o Warren Buffett fez. Elas são autônomas. Elas são médicas, ou advogadas, seja lá o que for. Nós precisamos de todas essas pessoas para formar uma sociedade bem-sucedida. E talvez 2% de nós realmente saibamos alguma coisa sobre os investimentos. Assim, o restante das pessoas precisa de ajuda e aconselhamento. Isso foi o que eu aprendi desde o início. E é isso que fazemos hoje. Na minha opinião, os outros 98% devem, de fato, optar predominantemente pelos fundos de índice. Eles têm os resultados mais previsíveis, melhores do que eles jamais obteriam se tentassem escolher coisas diferentes, o que é muito difícil de fazer. E depois devem cuidar de suas outras atividades também. Não se pode fazer as duas coisas. TR. Por outro lado, como assinala Jack Bogle,
As pessoas simplesmente não percebem qual é o custo disso. Para cada 1% de sua vida como investidor, você está abrindo mão de 20% do seu dinheiro. CS. Exatamente. É o fim. TR. Pense em 2%. E isso significará 40%. Pense em 3%. E chegaremos a 60%. CS. É muita coisa. Depois da incidência dos impostos, faz toda a diferença. TR. Todos os grandes investidores com quem conversei se referem ao fato de que a alocação de ativos é a decisão individual de investimento mais importante que uma pessoa pode tomar. Você lida com muitos tipos diferentes de investidores. Que filosofia você incentiva sua equipe a usar para ajudar as pessoas a entender a alocação de ativos ideal? CS. Na verdade, isso é muito fácil hoje em dia, mas há 40 anos não era bem assim. Atualmente, nós temos os fundos de índice que mencionamos, e os ETFs. Assim, você pode conquistar diferentes fatias do mercado e garantir bastante diversificação. Você quer ações de energia? Você pode conseguir um ETF de energia. Quer dispositivos médicos? Pode fazer isso. E, claro, eu tendo a acreditar que se deve diversificar entre os maiores e entre os 10 maiores agrupamentos industriais. E é isso que normalmente acontece em um fundo de índice geral. Você pega tudo, porque nunca se sabe o que virá. Às vezes os equipamentos eletrônicos estarão em evidência, aumentando o interesse. O petróleo pode não estar indo tão bem, mas e no próximo ano, a demanda do petróleo aumenta. E aí os preços sobem. Essa dinâmica funciona bem. E assim por diante. Você vai conseguindo atingir o equilíbrio entre os benefícios de cada um desses setores. TR. Como você se sente entre investir nos Estados Unidos e no mercado internacional, quando se trata de criar essa alocação de ativos? CS. Esse é outro nível de sofisticação que eu acho que todos deveriam ter no portfólio. Alguma parte dedicada ao mercado internacional, porque o fato muito simples é que, agora, os Estados Unidos estão crescendo cerca de 2% a 3% ao ano. Há muitos outros países, da China até a Indonésia e o Japão, que estão começando a ter um crescimento maior que os Estados Unidos. Então, sendo bem franco, é aí que você vai obter seus retornos, onde houver maior crescimento. Contudo, mesmo que a economia norte-americana só esteja crescendo 2%, existem alguns setores da nossa economia que estão crescendo com bastante rapidez. Então, obviamente, você também quer ser atraído por eles. TR. Para onde você acha que o mundo vai caminhar nos próximos 10 anos? Na sua opinião, quais serão as oportunidades e os desafios para os investidores? CS. Acho que ainda existem enormes oportunidades pela frente, mesmo com a atual lentidão no ritmo das coisas. Mas elas vão deslanchar assim que retomarmos as políticas que, no meu entender, acabarão sendo reimplementadas. Porque não há como subtrair esse componente de crescimento dos Estados Unidos. As inovações que estão em curso neste país são profundas. Eu moro na região de São Francisco, onde as coisas estão fervilhando, brotando por todos os lados. Está lá para quem quiser ver. TR. Estamos, por acaso, em uma bolha de mercado, com o Federal Reserve controlando as taxas da maneira que está, onde você precisaria assumir riscos expressivos para conseguir recompensas. O mercado parece ser o único lugar para se colocar o dinheiro. Quanto tempo isso vai durar? CS. Bem, não sou um grande fã da atual política do Federal Reserve. Acho que a manipulação de taxas por tanto tempo, como tem sido feito, não é realmente a decisão correta. E acho que isso cria, sim, o potencial e a possibilidade de algum tipo de bolha. Não vai durar para sempre. Provavelmente nós vamos pagar um preço por isso. Mas não vai ser um problema permanente. E aí a inflação vai subir, ou os mercados vão cair. Haverá uma consequência para o que estamos fazendo agora. Mas vamos superar isso, como sempre fazemos quando os formuladores de políticas tomam decisões ruins. TR. Embora cada um deles dê um nome diferente para isso, todos os grandes investidores do mundo têm, como uma de suas vantagens competitivas, a relação assimétrica entre risco,
Recompensa. Eles assumem um pouco de risco para tentar obter uma grande recompensa. Como o investidor médio faz isso hoje em dia? Você pode lhes oferecer alguma percepção sobre isso. CS. Acho que tudo nos faz voltar à mesma resposta. Onde é possível obter o melhor crescimento. Entender os fundamentos do crescimento é absolutamente fundamental para obter retornos a longo prazo. No caso de Warren Buffett, ele aprendeu isso desde muito jovem. Ele apenas compra empresas e nunca vende. Por quê? Porque as empresas continuam crescendo. Elas simplesmente continuam crescendo. E ele fica mais e mais rico. TR. Ele não paga impostos. CS. E ele não paga impostos. Se você não vende, não paga impostos. TR. Isso é incrível. CS. Esse é o mistério dele. O mito foi desvendado. Ele não vende. TR. Você tem 5 filhos, não é? CS. E 12 netos. TR. 12 netos. Me diga uma coisa. Se você não pudesse deixar nenhum dinheiro para seus filhos, mas apenas um conjunto de princípios de investimentos, e talvez um portfólio, qual seria seu conselho para eles? CS. Bem, acho que tudo realmente começa quando se ganha o próprio dinheiro. Ser bem-sucedido nessa tarefa, e a noção de guardar algum dinheiro. Certifique-se de obter a formação certa, e torça para que ela se ajuste ao mercado, onde os postos de trabalho estão sendo criados. Você precisa ter um emprego com boa remuneração, o que hoje em dia não é tão abundante. Em seguida, guarde o dinheiro no seu 401k. Ira. É preciso renunciar a certas coisas. Não compre aquele carro. Abra mão daquelas férias. Guarde alguma coisa. E só então você poderia começar a fazer o investimento adequado. É uma fórmula bem simples. Muitas pessoas não percebem. Mas espero que você possa ensinar as pessoas a fazer isso. TR. Risos. Espero que eu possa. CS. Sabe, eu acredito em deixar um legado, me certificar de que as crianças recebam educação, sem que isso signifique somas consideráveis de dinheiro. Não privá-las de seu senso de oportunidade, do desenvolvimento de seu próprio ego, das coisas que as deixarão satisfeitas. As pessoas têm que ser verdadeiramente curiosas. Certifique-se de que cada um dos seus filhos seja bastante curioso. E isso não tem a ver, necessariamente, com ganhar dinheiro. Quando eu era criança, minha família não tinha dinheiro e não tinha patrimônio. Então sei exatamente qual é a diferença. E, claro, nos últimos 20 anos tive o benefício do sucesso, o que me permite ter opções incríveis. Minha esposa e eu tiramos férias sem nos preocuparmos com os custos. Nós nos divertimos. Eu gosto de praticar esportes. Eu adoro meu jogo de golfe. E assim por diante. Por isso, nós queremos perpetuar esse sucesso. Queremos que nossas próximas gerações tenham o que tivemos e mais alguma coisa. TR. Você lidou com muitas pessoas de sucesso. Você analisou empresas de sucesso e os indivíduos responsáveis pelo crescimento delas. Qual você acha que é o fator mais importante? CS. Sabe, talvez a necessidade responda por 99%. Mas muitas pessoas, em vários lugares do mundo, realmente precisam de mais recursos. Mas elas não têm instrução. De alguma forma, elas não se sentem motivadas. Talvez não sintam a oportunidade diante de si. Como perceber a oportunidade que está bem ali? Você olha ao redor, vê outros caras que foram bem-sucedidos e pensa, eu posso fazer isso também. Mas como você percebe isso? Eu não sei. TR. Você está com 76 anos agora. E só descobriu que era disléxico aos 40 anos, certo? CS. Certo. TR. Muitas pessoas pensam que essa condição é uma limitação nas suas vidas. Como é que isso nunca foi uma limitação para você? CS. Talvez, graças a Deus, pelo fato de eu não saber disso quando era criança. Mas meu filho mal tinha começado a estudar quando nós o levamos para fazer o teste. E descobrimos que ele era disléxico. Eu disse, ah, meu Deus. Todas as coisas com as quais eu tive que lidar com 7, 8 ou 9 anos ele está precisando lidar agora. E ficou muito claro que eu também era disléxico.
já que isso respondia a muitas questões minhas quando eu analisava retrospectivamente o início da minha formação escolar. O alfabeto era impossível para mim. Minha leitura. Até hoje não leio romances. Só leio não ficção. Tr. Uau! Então o que lhe permitiu ser bem-sucedido nas operações financeiras? CS. Eu era muito bom em matemática. E eu era muito bom no trato com as pessoas. Eu não era um grande escritor, mas havia pessoas ao meu redor que eram grandes escritoras. De modo que você aprende muito rápido. Você não pode fazer tudo sozinho. Você precisa ter pessoas ao seu redor que são melhores do que você em quase todas as outras coisas. Mas você precisa ser capaz de inspirar as pessoas ao seu redor e fazê-las trabalhar em conjunto, qualquer que seja o seu propósito comum. E isso é o que eu tenho conseguido fazer ao longo de todos esses anos. Tr. Qual é a sua paixão? CS. Sou totalmente apaixonado pela necessidade de as pessoas ganharem dinheiro, economizarem e fazê-lo render, em função da responsabilidade que todos temos com relação às nossas aposentadorias. E, santo Deus, nós vamos viver. Você sabe disso. Estou com 70 e poucos anos. Mas a probabilidade, agora, é viver até 90. 95. É muito tempo para viver como aposentado. Por isso, eu penso que é preciso guardar muitos ativos para poder viver confortavelmente. Tr. Pessoas com quem eu conversei que conhecem você há 20 anos dizem que seu entusiasmo está igual ou maior do que nunca. CS. Provavelmente está maior. Risos. Tr. Uau! Por quê? Como você manteve isso? Como isso continuou se expandindo? CS. Eu percebi, por exemplo, o que se pode fazer com a filantropia, e como é possível, realmente, ajudar as pessoas, só pelo fato de ser bem-sucedido. Mas eu não poderia fazer tudo isso se eu não fosse bem-sucedido. Eu não teria os recursos para fazer o que faço, mas posso realizar as coisas de maneiras diferentes. Talvez sejam questões relacionadas à dislexia. Posso ajudar as crianças. Ou também podemos ajudar as crianças em escolas autônomas, ou em museus, colaborando com a construção de lugares melhores e maiores para que as pessoas venham, vejam e apreciem a arte. Acho que uma das grandes realizações de fazer muito sucesso é poder, durante sua vida, retribuir o que recebemos. E isso, de fato, potencializa enormemente o que as pessoas são capazes de usufruir de verdade, além de aprimorar você mesmo. Tr. Se alguém estivesse pensando em lançar um negócio hoje, começando do nada, qual seria a vantagem que você tentaria lhe oferecer? Como a visão daquele jovem que você era, que dizia eu realmente quero ajudar as pessoas a cuidar do cliente, evoluiu até construir um negócio de vários trilhões de dólares. Você diria às pessoas para elas se concentrarem exatamente em que? CS. Em se instruir e adquirir experiência prática. E, depois, ter a paciência de fazer isso dia após dia. Todos os dias. Não é fácil, devo dizer. É como um restaurante que serve uma comida excelente a cada refeição. Não é fácil, mas é assim que você constrói um ótimo restaurante. É assim que você constrói uma ótima concessionária de carros, prestando um bom serviço todos os dias. Você não pode deixar a bola cair. Precisa rebater a bola para fora do campo todos os dias, prestando serviços. A mesma coisa acontece com a tecnologia. Nós vemos muitas empresas afundando porque não conseguiram inovar. Ou, na verdade, por não terem descoberto um produto ou serviço que realmente atendesse bem o cliente. Elas perderam seus clientes. Nunca perca um cliente. Aprenda bem essa lição. Tr. Última pergunta. Tenho certeza de que isso só vai acontecer daqui a 20 ou 30 anos, porque você está cuidando de si mesmo e da sua saúde, e está bastante entusiasmado. Mas como você gostaria de ser lembrado? Na sua opinião, qual é o seu legado e o que você construiu ao longo desta vida? CS. Bem, eu tenho muitos legados, é claro, para minha família, e assim por diante. No lado profissional, fico muito orgulhoso pelo fato de realmente ter promovido uma grande mudança nas práticas de Wall Street. É uma instituição que existe há algumas centenas de anos. E nós, essa pequena empresa da Costa Oeste,
a enfrentamos de diferentes maneiras. Realmente provocamos uma mudança no estilo deles de tratar os clientes. E eles estão fazendo um trabalho muito melhor. Não tão bom quanto nós. Risos. Mas estão fazendo um trabalho muito melhor. E estão muito mais cuidadosos no trato com os clientes. TR. Você deu o exemplo. CS. Muito obrigado. TR. Que Deus o abençoe. Obrigado pelo seu tempo.